Bem-vindos ao Observatório da Imprensa, agora em horário nobre. Esqueça as novelas, o que oferecemos a você não está nos telejornais da noite. O programa de hoje é especial e celebra os 90 anos do rádio no Brasil. Uma história que começou de forma festiva, mas que ganhou força a ponto de ser o primeiro meio de comunicação a integrar o país inteiro. E quem vai nos ajudar a contar esta história esta noite é a professora e pesquisadora em comunicação Magali Prado, que está em nosso estúdio em São Paulo. Você pode participar fazendo sua pergunta por telefone no número que aparece aí na tela, ou por e-mail, ou através de nosso chat no site da TV Brasil. No exato momento em que o sistema mediático global está sendo submetido a um tremendo sacolejo, é extremamente alentador comemorar os 90 anos do rádio brasileiro. À nossa volta, acumulam-se as vítimas, sobretudo no segmento impresso. O fim do Jornal da Tarde, em São Paulo, e do semanário americano Newsweek não devem esconder a existência longeva de inúmeros jornais brasileiros com 187, 185 ou 137 anos, caso do Estadão. Muitas rádios também desapareceram, como a Rádio Mayrink Veiga e a Rádio Clube do Brasil. Mas o meio rádio está aí, novinho, em folha. E, de certa forma, revigorado pelos desafios oferecidos na era digital. Foi o primeiro veículo de comunicação de massa e, ao contrário do que se previa, não acabou com o jornal, nem foi morto pelo cinema ou a TV. Nestes 90 anos da era do rádio, e a despeito das previsões apocalípticas, é imperioso lembrar a inextinguível vocação comunicadora do ser humano. A transmissão do discurso do presidente Epitácio Pessoa e a ópera O Guarani foram as primeiras transmissões do rádio no Brasil. O veículo, inicialmente restrito às elites, cresceu e unificou o país através das ondas radiofônicas. Arranca a máscara da face, Pierrot. Dois, na ponta dos pés. Nós somos as cantoras do rádio, nossas canções cruzando o espaço azul. Quando as competições políticas ameaçam degenerar em guerra civil. Está na hora em que a cidade se diverte. Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. Ai, eu aqui tão sozinha, nessa noite escura. Meu grande amor. O rádio não confina você. O rádio, através dos seus ouvidos, o rádio liberta você. Eu acho isso fantástico. O rádio abrangeu todas as vertentes da diversão, do pensamento do ser humano. E aí ninguém segurou o rádio. O homem do campo, eu sei porque eu já vi isso. Ele trabalha, ele capina, ele cuida lá da terra com um radinho do lado. Ele tem informação do mundo inteiro ali, baratinho. Ele não tem que parar a sua vida. E, por outro lado, ele é sensibilizado por esse mundo que não faz ele parar para ser visto ou ser ouvido. Isso eu acho um ganho, talvez maior que a humanidade já teve em matéria de possibilidade de comunicação. Um ruído distorcido, quase inaudível, marca a primeira transmissão oficial do rádio no Brasil. Em 7 de setembro de 1922, durante a exposição internacional montada no Rio de Janeiro para celebrar o centenário da independência, chega ao país o veículo de comunicação de massa que transformaria o Brasil nas décadas seguintes. Interessadas em exportar aparelhos de rádio, as companhias norte-americanas Westinghouse e Western Electric instalam estações de transmissão no Corcovado e na Praia Vermelha. Eram equipamentos pesados, muitas válvulas, então aquilo funcionava de uma forma muito empírica. Mas
Assim mesmo, foram instalados no recinto da feira, onde seria realizada a feira, alto-falantes, aqueles alto-falantes antigos em forma de cornetas. Eles trouxeram consigo 80 aparelhos receptores, aparelhos esses que foram estrategicamente distribuídos. Uma parte ficou no Rio de Janeiro, uma parte em Petrópolis, outra em Niterói e outra em São Paulo. As estações transmitem a fala de abertura do presidente Epitácio Pessoa e, naquela mesma noite, os acordes da ópera O Guarani, de Carlos Gomes, são irradiados diretamente do Teatro Municipal. Não era uma programação sistemática, eram poucas horas por dia que elas transmitiam. E assim mesmo, sem uma programação regular. O que elas transmitiam? Elas transmitiam os boletins da Bolsa de Café, de algodão, a previsão do tempo, e informações, e, vez por outra, um sarau, um recital de piano. O governo não se interessa em comprar os equipamentos e, no ano seguinte, as estações começam a ser desmontadas. Inconformado, o antropólogo e médico Edgar Roquette Pinto decide acionar os intelectuais e integrantes da Academia Brasileira de Ciências. O Brasil ia ficar sem rádio. Ora, eu vivia angustiado com essa história, porque já tinha convicção profunda do valor informativo e cultural do sistema. Cientistas, professores, educadores, alguns empresários como Carlos Guini, por exemplo, que se reuniram para perceber que era fundamental criar, a partir de um instrumento novo de comunicação, atingir muito mais gente, se organizar para isso. E, fundamentalmente, sem propósito privado, sem propósito de lucro, mas um propósito educativo, de cultura e de ciência. Em 20 de abril de 1923, o grupo liderado por Roquette Pinto funda a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, hoje Rádio MEC. Roquette aposta no rádio como ferramenta para chegar aos 65% de brasileiros analfabetos. Em agosto, o governo autoriza o início das irradiações, mas apenas para fins educativos. O objetivo central do Roquette e de vários dos seus companheiros de criação era que o rádio pudesse ser um instrumento de acelerar a educação no Brasil. É, de certa maneira, uma escola radiofônica, é quase uma educação à distância, no certo sentido. Não deveria ser fácil ouvir uma aula de 1 hora de física pelo rádio. Havia também muita música, jornalismo. Meses depois da fundação da Rádio Sociedade, nascem mais 2 estações, a Rádio Clube do Brasil e a Rádio Clube de Pernambuco. Até o final dos anos 20, 30 emissoras são fundadas em todo o país, mas as transmissões ainda atingem apenas a elite e em horário limitado. Mas era o Rádio Galena, é importante que se diga, não era o rádio de hoje. O Rádio Galena era um rádio totalmente diferente do que são os rádios de hoje, porque o Rádio Galena não usava nem força de luz, ele usava a força das ondas eletromagnéticas que eram captadas pela antena. E como esses rádios não tinham alto-falantes, se ouvia por um fone. Magali Prado, eu queria ver se você nos ajudava aqui a reviver essa história em tão pouco tempo. O que chama a atenção é que o governo da República teve o espírito moderno de, em 1922, fazer um evento internacional, que foi a comemoração do centenário da independência, uma exposição extraordinária, vieram visitantes de toda a parte do mundo, uma coisa importantíssima, moderna, E criou-se o rádio, e logo em seguida o governo desiste, quer dizer, ele deixa que o rádio fique na mão de idealistas e ele não percebe a capacidade que tem o rádio de fazer uma reviravolta. Isso só veio acontecer no terceiro presidente depois de Epitácio Pessoa. Como é que você vê essa moleza, essa lerdeza, Ao mesmo tempo que concebe um evento espetacular, não o aproveita até o fim. Então, mas acho que, bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, viu, Diniz?
Então, eu acho que foi só no começo mesmo, porque logo na sequência, na década de 30, no comecinho dos anos 30, o governo já libera a publicidade porque já está enxergando que vai virar um veículo de massa. Porque com a publicidade profissionalizam-se as carreiras radiofônicas e é possível pagar todo mundo e o rádio ganha um outro corpo. Então, quando ele começa mais educativo, de uma elite AB, ele já começa a ganhar todo tipo de ouvinte, né? De todas as classes sociais. Isso é bem interessante porque o próprio governo ele se apropria desse poder que o rádio tem, ele percebe. Logo na sequência, ele percebe que o rádio tem um poder de audição, de cativar uma audiência. E no começo você tinha o quê? O começo do futebol, você tinha o começo do humor. Tudo estava começando nos anos 30, né? Porque no começo, ainda na década de 20, você tinha o rádio ainda mais musical, o rádio mais de elite, não é? Mas você tem razão, eu acho que no começo, o governo acho que não teve a ideia de o que ia virar esse veículo. Agora, eu achei muito, muito bonito esse material de vocês, essa concisão de mostrar nos VTs esse início do rádio, porque é um material tão rico e foi muito bem feito essa escolha do que mostrar nesse começo do rádio e ainda tem muita coisa assim, as pessoas, os radialistas, as emissoras surgindo, as radioclubes, e elas foram se espalhando pelo Brasil. Então, você vê uma possibilidade de Recife, Rio, São Paulo, todo mundo já se interligando. Era um Brasilzão que se conectava, não é? Pois é. O começo do rádio foi incipiente, como vimos, elitista. Mas na década de 30, com a estratégia de marketing e criatividade, Adhemar Cazé criou um novo tipo de programa, profissionalizou os cantores e revolucionou a radiodifusão brasileira. Um dos marcos da história do rádio no Brasil é a criação do programa Cazé, transmitido pela primeira vez pela Rádio Philips, em 1932. O Adhemar Cazé, inteligentemente, ele consultava o catálogo telefônico e, naturalmente, pessoa que tinha telefone tinha um melhor poder aquisitivo. Ele selecionava 10 pessoas e colocava esses aparelhos num táxi e batia na porta da pessoa. A senhora, meu marido está trabalhando. Não, mas ele foi premiado e tal. Ele acabava convencendo a instalar o rádio como demonstrativo, como demonstração. E ele deixava 4, 5 dias, depois voltava. Agora, quando ele voltava, naturalmente a pessoa não ia querer deixar e devolver, então acabava comprando o receptor. E em 3 meses o Cazé acabou se tornando um campeão de vendas e despertou também um interesse no diretor da Rádio Philips, né? E a Philips, então, propôs a ele que montasse um programa. E o primeiro programa criado no rádio brasileiro e que eu diria foi a verdadeira escola, a verdadeira faculdade do rádio brasileiro, foi o programa Cazé. O programa levava o nome do seu idealizador, Adhemar Cazé, e mudou a imagem do rádio brasileiro. A nova dinâmica implantada estava à frente do que se fazia até então. O programa Cazé misturava ritmos musicais diversos com humor. Mais tarde, o radioteatro foi incorporado à programação. Com a liberação da publicidade, o programa conseguiu muitos patrocinadores e inovou ao veicular o primeiro jingle do rádio brasileiro, o da padaria Bragança. Ó padeiro desta rua, tenha sempre na lembrança, não me traga outro pão que não seja o pão Bragança. Com o programa Cazé, os artistas começaram a ser valorizados e muitos assinaram contratos de exclusividade, coisa impensada até então. Pelos microfones da rádio, passaram os maiores nomes da música brasileira da época. Foi pra no mundo mostrar como cantar aqui nessa terra, com um bando de cantará. E eu ouvia o que se fazia lá nos Estados Unidos, em programas de auditório, em programas de estúdio,
E eles lá também estavam começando, mas já estavam fazendo. E eles diziam, se fazem lá, por que nós não podemos fazer aqui? Todos os grandes valores do rádio brasileiro passaram pelo programa do Ademar Cazé. Popular como nenhum outro na década de 30, o programa Cazé chegou a ter 12 horas de duração, um fenômeno que foi copiado pelos concorrentes. Ele passou por várias emissoras, mas o período áureo foi na Rádio Marinque Veiga. O programa Cazé chegou ao fim em 1950 e, para surpresa geral, seu criador decidiu largar o rádio e explorar outro desafio, a televisão. Magali, essa profissionalização trazida, essa criatividade e essa profissionalização trazida pelo Ademar Cazé espraiou-se porque a própria música popular, que não estava profissionalizada, né, se beneficiou. Os compositores, os cantores ganhavam cachês, às vezes eram obrigados a aceitar parceiros que não tinham feito nada só para poderem produzir suas músicas ou interpretarem. Quer dizer, essa profissionalização trazida pelo Cazé, você acha que foi realmente decisiva para fazer da música popular e do próprio rádio um veículo profissional, né? Exatamente, Dines, você falou bem. Tanto o rádio quanto a música e o próprio humor e o próprio estilo de fazer, então, programações específicas para, até então, a grade de programação, né, com seus horários. O programa do Cazé ficou 2 décadas, eu acho, mais ou menos isso no ar. Então, essa questão da grade, de você ter um público fiel, fixo, né, de acompanhar o programa em tal horário, também era algo que depois, com as radionovelas e o acompanhamento dos capítulos em um horário determinado, também foi uma coisa forte que o rádio estabeleceu. Depois, obviamente, a televisão também fez os seus horários dentro das grades. Hoje a gente não tem tanto mais isso, né? A gente não tem... Na internet, a gente quebra o paradigma de grade de programação. Mas o que ele faz com os cantores, com os músicos até então, é fazer com que eles sejam conhecidos no Brasilzão, não é? Você hoje ainda, quando você viaja de carro, por exemplo, pelo Brasil, você vai escutando as rádios regionais e vai escutando também os diferentes gêneros musicais pelo Brasil, as diferentes músicas do Brasil. E, na época, eles realmente não tinham como divulgar para todo mundo, para toda a população. E até hoje, muita gente ainda fala, para você fazer sucesso musical, tem que tocar no rádio. Hoje ainda, quando você não tem só o dial, né, o convencional, o dial tradicional, você também tem a internet, que você também distribui e divulga a música, mas muitas vezes através do rádio em vários aparatos, várias plataformas. Você tem rádio no carro, você tem rádio no celular, você tem rádio na internet, na web, fora da web, porque você não precisa estar na web para escutar rádio na internet. Então a música, hoje ela tem uma gama maior para se divulgar e se fazer conhecer. Mas naquela época foi um salto. E é bem o que você falou, profissionalizou no sentido de que eles ganhavam cachês altos e também com as radionovelas, os castings, né, os atores, o elenco de atores e radioatrizes, muitas vezes eles se misturavam, quem cantava também atuava, quem atuava também fazia humor. Depois você tem uma outra mistura ainda, que é quem também era radialista, trabalhava no esporte, então você tinha uma mescla. Assim como o Cazé, que ele faz esse primeiro jingle, tinha uns 10 segundos, né? Hoje os jingles têm mais ou menos 30 segundos, 15, 30 ou 45, até, mas normalmente 30 segundos. Ele fez esse primeiro jingle de 10 segundos e ficou marcante na história, porque começa já com uma publicidade musicada, ou seja, é uma micromúsica divulgando o pão Bragança e tudo mais. E, então ele também traz o modo de você trazer um produto para ser vendido, e um produto local, é de uma padaria. O que poderia dizer, hoje em dia, o rádio deveria ser local apenas, hiperlocal ali, com os seus moradores, os seus frequentadores, ou ele tem que ser internacional, sem fronteiras, como na internet. Então, o rádio é interessante porque ele é tanto ali do bairro, rádio comunitária, como ele é também no ciberespaço, né? Então, com essa grande força de divulgação. Pois é, a popularização do rádio chega ao seu auge
com a famosa Rádio Nacional, encampada pelo governo Vargas nos anos 40, logo depois do início da Segunda Guerra Mundial. Com grandes cantores e atores, a rádio se firma e amplia o mercado radiofônico. Na década de 30, o rádio se populariza. O governo percebe o potencial do veículo, regulamenta o seu funcionamento e autoriza a veiculação de publicidade. O rádio é convertido em um poderoso instrumento de propaganda estatal. O rádio tinha sido muito importante na propaganda do regime nazista. O Hitler fez muito uso do rádio, inclusive promoveu a possibilidade de compra do rádio por toda a população. Dentro de uma política de massas, o rádio é um meio de comunicação da época mais importante para atingir um número maior de pessoas. Eu procurei atender às necessidades daqueles que trabalham. Eu estarei sempre ao lado dos interesses do povo. Que ele tinha como objetivo a unificação do país, ou seja, acabar com o poder muito forte dos estados, sobretudo, né, do estado de São Paulo, do estado de Minas Gerais, que controlavam a política. Veio a calhar, porque se o objetivo era a unificação territorial e também a criação de uma identidade política nacional, né, uma identidade que tivesse base nos valores, né, das tradições brasileiras, uma identidade coletiva. Então, o rádio era o meio mais adequado de que a voz do chefe, né, do líder, chegasse aos cantos mais distantes do país. Em 1940, o Estado incorpora o Grupo à Noite como pagamento de dívidas trabalhistas. Entre as empresas encampadas está a poderosa Rádio Nacional. O governo permite que a renda publicitária arrecadada com os anúncios seja revertida em melhorias na emissora, que se torna líder nacional em audiência. Amanheceu, vou trabalhar, não tenho gripe pra me perturbar, no bolso eu tenho café aspirina para meu bem-estar. Bem equipada, a Rádio Nacional conta com o melhor elenco de cantores, músicos, atores e radialistas do mercado. A Rádio Nacional, uma vez sendo emissora do governo, lançou programas de auditório, lançou radionovelas. A Rádio Nacional tinha uma orquestra, tinham 200 músicos, tinham 8 ou 9 maestros. Então, o que precisasse se fazer, se faria na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, porque ela não estava interessada no faturamento. O faturamento era grande, não há dúvida nenhuma. Mas todo esse faturamento era usado em benefício da própria emissora. Então Getúlio Vargas teve a intuição genial de, a partir do rádio, estimulando o nascimento de emissoras de rádio particulares, e aí explodiram as emissoras particulares no país inteiro, especialmente no eixo Rio-São Paulo, unindo um país de dimensões continentais que não se conhecia e que não se comunicava entre si. Magali, aí também teve um golpe de sorte, né? Porque o Getúlio Vargas, que já estava se tornando um caudilho autoritário, não é? Ele ganha de presente, não é? O que depois se chamou as empresas incorporadas à União, é um grupo belga, europeu, que tinha ficado acéfalo com a invasão da Alemanha, e ele se apropriou desse grupo, era o Grupo à Noite, não é? Com o Edifício da Noite, com a Rádio Nacional. Ele ganha de mão beijada esse grupo midiático, vamos chamar assim, e com ele realmente arma a grande máquina de propaganda já com o Estado Novo proclamado, né? Com certeza, Diniz. É isso que você falou. Ele não esperava o que estava na mão dele, que caiu no colo dele, uma rádio com a força da Rádio Nacional. A gente sabe que nos outros estados
as rádios também eram fortes, São Paulo, Bahia, Recife, mas é notório que a Rádio Nacional ela foi o modelo de rádio, inclusive como o Reinaldo Tavares fala, né, o grande historiador, com todos os programas com um cuidado extremo de produção, programas de auditório, com a interatividade das pessoas, aproximando as pessoas. Era um sucesso nacional, juntavam as famílias, todas as idades, né? Todo mundo ouvia a rádio. Então, óbvio que ele tinha um canal na mão para poder atingir a massa, mostrando aquilo que ele queria mostrar, incutindo na massa aquilo que ele queria realmente dizer e aproveitar dessa enorme audiência que a Rádio Nacional e todas as outras que copiavam a Rádio Nacional vinham por tabela, não é? Vamos a um breve intervalo e voltamos já. O Observatório da Imprensa está de volta com uma edição especial sobre os 90 anos do rádio no Brasil. Um dos pontos altos do rádio era a qualidade dos seus artistas. Muitos deles, que ficaram célebres na música, na televisão e no teatro, começaram no rádio. Um exemplo é a atriz Fernanda Montenegro. Na década de 40, a força do rádio chega a todos os pontos do Brasil. Em 1945, uma jovem estudante de 15 anos resolve se candidatar a um concurso na Rádio Ministério da Educação e Cultura, antiga Rádio Sociedade, onde trabalharia nos próximos 10 anos. Muita coisa, muita base do que eu possa me valer hoje na vida. Essas coisas todas me vieram de uma percepção direta, não só com a música, mas também com a parte literária, porque a rádio também servia desse material como produto e como informação cultural. Nós tínhamos aula de português, de declamação, noções de logopedia, de literatura. Tinha uma discoteca esplendorosa para a época, tinha também uma biblioteca importante. E a Rádio Ministério também tinha coisas importantes, como, por exemplo, retransmissão durante anos, nos domingos, da Orquestra Sinfônica Brasileira, tendo à frente o Eleazar de Carvalho. A Madalena Taliaferro fazia, no período de férias, curso intensivo de altos estudos de piano. Ouvindo e vendo essa mulher tirar do piano o que vem a ser as diversas possibilidades musicais, as diversas escolas, os diversos gêneros, as diversas sensibilizações em cima de uma frase musical, isso me foi de extrema ajuda na minha qualidade de atriz. Magali Prado, além da Fernanda Montenegro, que é a grande diva do teatro, né, que veio da Rádio Ministério da Educação, a nossa Rádio MEC, né? Mas, além dela, que outros grandes nomes foram, que hoje estão na televisão, no teatro, ou estiveram na música, que outros grandes nomes você citaria? Então, Diniz, assistindo a Fernanda Montenegro, eu me lembrei, e com muita saudade, inclusive, do Paulo Altran. Eu não assisti a primeira etapa de quando ele fazia o quadrante, que era na própria MEC, mas eu escutei de 2005 até, acho que 2007, infelizmente na época que ele morreu, o mesmo quadro que ele fazia na Band News FM aqui de São Paulo, com retransmissão em algumas rádios de rede. O quadro do Paulo Altran era assim era um descanso para os ouvidos no meio de todo aquele noticiário do dia a dia, porque, para quem não sabe, acho que hoje em dia já todo mundo conhece, a Rádio Band News ainda é um pouco nova, mas já tem um tempo de casa. Ela é uma rádio all news, ou seja, de notícias 24 horas. Então, no meio de tanta notícia, e muitas vezes notícias ruins, né? Muita desgraça, aí você escutava um Paulo Altran durante uns 4, 5 minutos, era assim um alívio, né, para os ouvidos. É como se eu estivesse lendo o jornal e tivesse de repente uma página em branco assim para descansar meus olhos.
Então, isso hoje não tem muito, né? Hoje você não tem o rádio-teatro, você tem muito pouco disso que a Fernanda fala, da literatura, muito com mais força no rádio. Você tem ainda trabalhos de rádio-arte, ainda muito timidamente na própria MEC, trabalho maravilhoso da Lília Zaremba, na MEC AM. Aqui em São Paulo a gente teve e tem ainda um pouco, alguns horários com programação de rádio-arte na Cultura, na Rádio Cultura AM e FM também, às vezes com retransmissão. Mas você vê que interessante quando a Fernanda fala que você tinha aula de declamação, você tinha aula de literatura, olha que legal isso, né? Aí isso também me lembrou da Rádio Gazeta, aqui de São Paulo, uma força muito grande no começo, porque ela também tinha aquela sua orquestra, e quando anunciava uma música, anunciava todo mundo que estava tocando, dava toda a formação, e no trompete e tal. Hoje a gente mal ouve o compositor da música nas rádios musicais. Não estou dizendo que todas as rádios musicais são assim, mas muitas vezes os jovens acham que as rádios musicais são só essas rádios que ele ouve, que a grande maioria são rádios ou rádios jovens ou rádio muito populares. Mas as rádios de música erudita ou de música clássica, elas são uma minoria. E no começo não, o rádio, quando começa, na sua época de ouro, ele traz muito da música, boa música de qualidade, inclusive embutida no radiodrama, né? na ficção no rádio, embalando as histórias, né? nas novelas, das radionovelas. Então, você tinha uma disseminação da música pelo rádio que era muito importante e que hoje a gente consegue resgatar quando você procura um pouco mais, quando você garimpa um pouco mais nas rádios pelo mundo, né? Que hoje a gente não precisa ir nas ondas curtas para ouvir uma rádio lá de fora. A gente pode ouvir pela internet rádios de qualquer lugar do país, inclusive com boa música também. Os programas de auditório movimentavam milhares de fãs com suas torcidas organizadas. As poderosas vozes dos intérpretes de música popular levavam as multidões à loucura. Os programas de auditório marcaram a história do rádio no Brasil. Eles foram responsáveis pelo sucesso de muitas estrelas e formaram um público apaixonado pela música popular e por seus intérpretes. Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Naquele tempo isso era fundamental, né? E quando você tem uma voz, por exemplo, se você ouvir uma voz rascante como a da Dalva, lancinante, se você ouvir uma voz assim, tão envolvente e aveludada como a do Galbi, se você ouvir uma voz perfeita como a da Ângela, uma voz quente como a da Ângela Maria, aí você consegue entender melhor, né, o que isso causou na cabeça das pessoas. Nos anos 30, a Rádio Marinque Veiga foi um reduto para novos talentos. Estrearam na emissora Carmen Miranda e a irmã Aurora, além de Noel Rosa, que brilhou em seus estudos. Com o carisma do radialista César Ladeira, ela foi líder de audiência até o surgimento da Rádio Nacional. Foi na rádio da Praça Mauá que o programa de auditório se popularizou com os concursos das rainhas do rádio. Linda e Dircinha Batista, Dalva de Oliveira, Dolores Duran, Doris Monteiro, Ângela Maria e, principalmente, Emilinha Borba e Marlene. As duas levaram ao delírio milhares de fãs. Essa disputa entre Marlene e Emilinha, eu posso testemunhar, não era forjada por merchandising, muito menos por marketing individual de cada uma das cantoras. Não era espontâneo. Os fãs-clubes se estabeleceram espontaneamente e dividiram realmente o país num tratado imaginário das Tordesilhas radiofônicas entre Marlene e Emilinha Borba. Eu produzi para cada uma 7 espetáculos, dirigi esses espetáculos, me acostumei e me afeiçoei a ambas, convivi muito com elas e convivi, sobretudo, com os auditórios. E eram realmente auditórios espontâneos e comovedores pela ingenuidade, pela adesão, pelo amor que devotavam esses auditórios às suas deusas, a seus ídolos. Emilinha e Marlene era quase como um time de futebol, né? Vasco e Flamengo, era uma coisa assim. Era mais do que a voz, ou mais do que o repertório.
Era uma paixão quase de cor de camisa. Os programas revelaram grandes apresentadores como Paulo Gracindo e César de Alencar. Ao completar 10 anos de programa, Alencar comemorou com um show para 20 mil pessoas no Maracanãzinho. Os apresentadores desses programas de rádio, eles davam aquela injeção de ânimo que muitas vezes era preciso para incentivar as pessoas a ouvirem ou prestarem atenção a determinados artistas, né? Então, os 3 maiores foram o Paulo Gracindo, o César de Alencar e o Manuel Barcelos, da Rádio Nacional, né? Que cada um, a seu modo, conseguiu promover muita gente importante, conseguiu dar status a muitos grandes artistas. Cantores como Orlando Silva e Calbi Peixoto também mobilizaram multidões com suas vozes poderosas. Calbi é um fenômeno, inicialmente um grande fenômeno de auditórios, né? E que depois conseguiu superar isso, né? Conseguiu, como é que se diz? Ele conseguiu ser mais do que um cantor das grandes fãs, daquelas, né, das chamadas macacas de auditório, né? Ele veio com um esquema de marketing pioneiro, feito pelo empresário dele, o de Veras, que era um cara muito rico, que fã dos cantores americanos. Aí ele via o que estava acontecendo lá fora e aplicou ao Calbi, de modo que ele foi o primeiro cantor brasileiro a ser lançado numa estratégia de marketing muito grande. Ele falou, nossa, o Calbi já tem essa voz. Se a gente botar um marketing em cima, ele vai estourar rapidíssimo. E realmente, em 6 meses, ele já ganhou essa alcunha de maior cantor do Brasil. Magali Prado, essa história dos fãs-clubes e programas de auditório, que é uma coisa que está relacionada com a outra, eu lembro da minha infância, essa é a minha história um pouco, né? Isso também muita influência do cinema americano. Havia no Brasil, as distribuidoras de filmes tinham fãs-clubes da Lana Turner, das grandes vedetes, né? E o rádio aproveitou-se, foi criando os fãs-clubes com muito mais, de carne e osso, né? Porque as vedetes estavam aqui, não em Hollywood. Como é que é essa história? Então, Diniz, eu acho que o importante dessa fase era exatamente a aproximação do público com os seus ídolos. É uma sementinha que depois vai fazer com que essa interatividade cresça para os dias de hoje. Então, eles tinham um contato, que eles iam assistir e chegar perto dos músicos, dos artistas, nesses auditórios, e fazendo parte do programa, fazendo parte da claquete, da claque, e eles realmente ficavam, crescia esse sentimento de veneração, né? Eu não sou muito assim, favorável a essa coisa do fanatismo doentio, mas eu acho importante quando você consegue, tem a possibilidade de se aproximar dessas pessoas, porque hoje em dia você vai nos grandes shows, né? Em estádios enormes, você não consegue ter um contato mais próximo, né? Você fica naquela coisa distante ou assiste pelo YouTube, mas naquela época você tinha essa aproximação, era bastante importante, eu acho. No quesito aproximação, eu acho que era bastante importante. Aí entram as novelas, que reuniram a família brasileira em torno do aparelho de rádio. E os programas de humor da PRK30 marcaram a comédia rasgada, hilariante. Histórias de mocinhas e vilões recheadas de reviravoltas reúnem as famílias ao lado do rádio a partir da década de 1940. A dramaturgia ganha espaço na programação com a encenação de peças teatrais e novelas. As rádios Nacional e Marinque Veiga apostam alto e empregam mais de 350 radioatores. Senhoras e senhoritas, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro apresenta Em Busca da Felicidade. Olha, eu observo que o rádio tem uma magia que a televisão não tem. É a magia de transmitir imediatamente apenas a voz humana sem a imagem. Eu testemunhei, muito menino, essa magia. Um bom rádio, uma boa narrativa, um bom radioteatro, ele serve o imaginário sem fronteiras. Quando você pega uma história e põe
no vídeo ou põe no cinema e você fecha a visão daquele diretor, né, daquela produção, a tua imaginação também fica ali. Tinha uma grande ingênua que tinha uma voz linda no rádio, Ismênia dos Santos. E um dia eu vi uma foto da Ismênia dos Santos. Ela era uma senhorinha gordinha, sabe? Mas a voz dela era de uma... Nem a Branca de Neve tinha uma voz tão mocinha, tão jovem, tão brilhante, tão entregue ao sonho. Em uma década, a Rádio Nacional produziu mais de 850 folhetins, chegando a transmitir 15 novelas diferentes por dia. A mais famosa delas, O Direito de Nascer, durou quase 3 anos. Seu dramático enredo, envolvendo amores proibidos, filhos bastardos e traições, bate todos os recordes de audiência. Na hora da novela das 8 da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, onde estivessem as famílias do Brasil se uniam na sala, em geral na sala, em redor de um rádio grande, quanto maior, mais potente, para ouvir a novela das 8 da Rádio Nacional. Eu ouvi O Direito de Nascer. E era extraordinário, porque as pessoas imaginavam os galãs, as mocinhas e os vilões como queriam. Vamos entrar, Albertinho. Vamos entrar para ver se eu consigo preencher a falta que Isabel Cristina está fazendo. Por favor, Graziella. Eu também sei ser adorável. Maravilhosa, Albertinho. E em silêncio caminharam lentamente pelo jardim, debaixo de um dossel de astros, atapetado de prata pela luz da lua. As pessoas ficavam sentadas ouvindo aquele aparelho que também era um tipo de altar, porque inclusive eram peças grandes, né? E não só as novelas, mas os programas humorísticos. As famílias riam. Me lembro do Balança Mas Não Cai, eu me lembro do programa do PRK-30. Era um programa de uma comicidade e só de ouvir. O Brasil parava. A PRK-30 tem o insignificante prazer de apresentar um outro troço mais abobalhante que a nossa orquestra. O que será, amigo ouvinte? Eles tinham o ginasta, porque a Rádio Nacional durante anos teve um ginasta de manhã cedo, que ele fazia aulas de ginástica para a saúde do brasileiro. E eles imitavam a voz desse homem que mandava pôr os pés nas costas, a cabeça no chão, segura na parede, mas solta da parede. Era hilariante. E se parava para ficar sentado, a família toda rindo, diante de um aparelho que tinha, de onde saía apenas o som. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Voltamos com o último bloco do Observatório da Imprensa, que hoje homenageia os 90 anos do rádio no Brasil. O radiojornalismo chegou com força nos anos 40 e, durante a Segunda Guerra Mundial, o Repórter ESSO conquistou a audiência com a informação objetiva e bem apurada. O potencial do rádio como transmissor da notícia instantânea só se consolida na década de 40. Até lá, o radiojornalismo brasileiro fica restrito à monótona leitura dos jornais impressos. Emissoras internacionais, como a Rádio Berlim e a Rádio Italiana, aproveitam para infiltrar suas ideias e conquistar os ouvintes. Eles queriam convencer os brasileiros e latinos que o regime deles era mais forte, que a cultura era melhor. A BBC descobriu isso e resolveu, então, fazer um serviço em português para o Brasil e para a América Latina e Espanhol, era no mesmo faixa de horário. Começou a ter uma briga radiofônica pelos ouvintes. Em 1939, explode a Segunda Guerra Mundial. Novos equipamentos e transmissores levam as notícias do front para a casa dos brasileiros. Desembarcam nas praias da Normandia. O rádio era algo muito presente nas casas. Quem não tinha rádio em casa, quem não tinha dinheiro para ter rádio em casa, podia ouvir o rádio em praças públicas. Então, o governo tinha
instalava alto-falantes nas praças. E para os ouvintes brasileiros era muito importante ter um contraponto. O que é a notícia transmitida no Brasil para brasileiros e o que era vindo de fora. Porque aqui nós tínhamos a censura muito forte do DIP, tinha muita proibição. Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. Os japoneses atacam a base norte-americana de Pearl Harbor. Alô, alô... Vibrante, sucinto, pontual, o repórter Esso revoluciona o radiojornalismo brasileiro. O mais emblemático jornal da história do rádio entra no ar em 1941, com 4 edições diárias de 5 minutos e boletins extras ao longo do dia. O primeiro a dar as últimas é inicialmente produzido pela empresa de publicidade McCann Erickson, com informações da agência de notícias norte-americana United Press. Eu me lembro que se dizia na época, você pode, às 8h30 da noite, na hora do repórter Esso, correr o país, correr uma rua inteira, que você não perde uma notícia, porque todas as casas estavam ligadas na Rádio Nacional para ouvir as últimas notícias do repórter Esso. Então, quando os americanos chegam aqui querendo investir no repórter Esso, que vai ser o principal radiojornal de todos os tempos no Brasil, o que acontece é que a gente acaba aprendendo a fazer a notícia mais enxuta, mais objetiva. Transmitido por 5 emissoras, o programa ficou 27 anos no ar. O repórter Esso, um serviço público da Esso Brasileira de Petróleo e dos revendedores Esso, encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e feliz ano novo são os votos da Esso. O Heron Domingues, que foi o principal locutor, não o único, mas o principal locutor do repórter Esso, ele dominou a arte de falar e ele sabia muito bem dosar a expressão dele, o tom, o timbre. Então, realmente, as pessoas tinham o repórter Esso como um grande paradigma. Assim, o que o repórter Esso deu é verdade absoluta. Hoje o rádio continua a ganhar cada vez mais ouvintes, mas agora nas plataformas digitais. O futuro do rádio está na tecnologia digital. O modelo converte os sinais de áudio em informação digitalizada, permitindo a transmissão de dados juntamente com o áudio. Com a inovação, o ouvinte ganha um som de alta qualidade, incluindo texto e vídeo. O Brasil ainda estuda se vai adotar o padrão europeu ou americano. A decisão vai ser aprovada até o fim deste ano. Eu acho que o futuro do rádio já chegou. A internet é uma grande aliada do meio rádio. Porque se você imaginar, né, o que é a notícia em tempo real, o rádio sempre fez isso. O que é interatividade, a proximidade com o usuário, seja ele leitor, ouvinte, telespectador. Isso o rádio também sempre fez com as participações dos ouvintes. Então, o rádio vai ser cada vez mais uma plataforma que vai poder ser consumida de diversas maneiras. No dial do carro, no radinho de pilha, baixando podcast, ouvindo online enquanto você trabalha no computador. Acho que a tecnologia criou assim uma espécie de uma primavera para o veículo. O futuro do rádio é promissor, desde que ele continue veiculando um conteúdo relevante, útil para as pessoas, seja como entretenimento ou como informação. Ele tem a mobilidade na sua essência. Ele permite que você acesse o conteúdo dele de qualquer lugar, não só hoje pelas ondas do rádio, FM ou AM, mas também pela internet, e permite que você execute outras tarefas acompanhando a programação. A maioria das rádios já trabalha com mídias digitais. Elas estão inseridas no dia a dia das redações e também no cotidiano do ouvinte. Se antes a participação era limitada ao telefone, hoje a internet e as redes sociais fazem as informações chegarem ao celular. As emissoras também apostam na segmentação com programas de música, esporte e principalmente jornalismo. Um veículo que apura, seleciona, edita e dá uma referência para os ouvintes, ele se torna muito importante na formação de opinião, né? E o ouvinte também tem no rádio
um veículo que dá voz a ele, que permite que ele se engaje, que ele reclame, que ele critique, que ele sugira, que ele tenha poder na formação de opinião pela melhora da vida nas grandes cidades, principalmente. Esse volume colossal de informação que a gente recebe todos os dias, as pessoas querem saber em que marcas elas podem confiar, quem é que vai apurar direito, quem é que vai estar ali levando a informação com isenção, com credibilidade, e isso vai só fortalecer aqueles que estiverem empenhados em fazer um bom jornalismo. Magali Prado, essa é a sua especialidade, o rádio hoje, o rádio digital, mas em ritmo de Twitter. Como é que você vê esse rádio renovado, reinventado e tão vivo quanto foi em 1922 e adiante? Então, Gines, o jornalismo, ele é o jornalismo como sempre, em qualquer plataforma. Só que hoje a gente tem que saber, e não tem como a gente não conviver mais com esse colaborador. Como o rádio ele é facilitado pelos aparatos, pelos aplicativos, pelas ferramentas amigáveis, qualquer pessoa pode fazer rádio. Então, ela faz um audiocast, pendura na rede, tem o seu micro público e na cauda longa ele consegue falar com assuntos variados, desde um sitcom para rádio, uma peça radiofônica, até mesmo assuntos do radiojornalismo. Então, o público dele é amplo em qualquer lugar do mundo, né? Ele não se restringe à sua localidade. Então, eu acho que a gente tem que saber, como jornalistas que somos, filtrar esse material que chega, trabalhar lado a lado com esse colaborador para poder checar essa informação, mas poder aproveitar que esse colaborador está em qualquer canto também do país para poder nos ajudar a aumentar essa informação. E eu não sei se eu tenho tempo ainda, mas eu acho que a gente tem que trabalhar com os aplicativos para por exemplo, aplicativos de geolocalização, por exemplo, colocar nossas transmissões nas redes sociais, porque já estamos lá, não temos mais como fugir delas. Chegamos ao final do programa, quero agradecer a presença da professora, escritora Magali Prado, e lembrando que assistindo o Observatório da Imprensa, pela TV, pelo rádio, pela internet, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.